Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Deus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Pelas lutas, pelas derrotas, pelas vitórias, mas nós sabemos que tudo acontece com a permissão do Senhor. Muitas vezes nós não entendemos as lutas que passamos, mas o Senhor tem um propósito em tudo, Pai. E nós só te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que tudo que vem para a nossa vida serve de experiência, de como ser, como não ser, o que fazer, o que não fazer. Mas o mais importante de tudo é que nós estamos aqui, Pai, de pé, para glorificar o Teu nome nesta noite. E desde já nós te agradecemos pelo culto maravilhoso, Pai. Esteja aqui à vontade, Pai. Sente-se conosco, Pai, porque essa adoração é pura e sincera de coração, somente para o Senhor. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor essa noite. E diga assim: Jesus, mas é com ânimo. Jesus, Tu és lindo. Eu quero ouvir mais. Jesus, Tu és lindo e maravilhoso. Amém, Jesus. Vamos estar louvando essa noite. Os irmãos que souberem nos acompanhem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você.
a oportunidade de estar agora com a irmã Denildes, né? Vamos receber a serva do Senhor com salve de palmas. Glória a Deus, aleluia, Pai. Boa noite, irmão, tá, Senhor, amém? Sei que existe uma força maior, com a justiça que perdoa a nós, como a fé que me perdoa Jó, essa força é Deus. Eu posso contar com uma força maior para derrubar as muralhas de Jericó, como Israel fez a dor de Jó, a minha força é Deus. Se
da sede, ela está nos visitando hoje com seu esposo, o irmão Antônio, e ela vai louvar o Senhor essa noite. Deus é poderoso. Seja bem-vinda, irmã Cláudia. Vamos aplaudir a serva do Senhor nessa noite. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Amém? Glória a Deus. Deus é poderoso. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Santo o seu nome, Jesus. Aleluia. Se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, já teria desistido. É até difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças para seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi: esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente assim perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento e te ajudo. Sou eu mesmo, Deus que nunca mudo. Te carrego no colo quando você me parar. Te chamo pelas mãos e te ajudo a avançar. É o meu tempo certo de fazer. É o meu tempo de te responder.
louvar o Senhor, né? Continuar louvando. E esse louvor é muito lindo, porque ele diz assim, ó, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei. Né? Então, nos nossos momentos de dor, de angústia, nós temos que nos alegrar, porque nós já sabemos que a vitória é certa. Aqueles que confiam no Senhor, a vitória é certa. Amém? Vamos lá com as palmas. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da olheira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira ainda, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira ainda, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Glória ao Senhor. Vamos receber o nosso pastor com salva de palmas para o Senhor essa noite. Glória a Jesus. A paz seja convosco, igreja. Levante a sua mão direita comigo e diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Diga Espírito de Deus, eu estou aqui na tua presença para te adorar, para receber as direções que eu preciso para tocar nas tuas vestes, para ser mais que vencedor, para morar contigo no céu. Eu te amo de todo o meu coração. Manda um beijo para Jesus. Oh, glória! Bate palma bem forte para Jesus, igreja. Aleluia. Eu vou se sentar só um pouquinho. Irmãos,
Eu estou muito feliz nessa noite, viu? Deus é bom. E eu não sei nem como explicar, porque no mesmo dia a gente consegue ficar muito triste e muito feliz. Você já viu isso? Ontem, quando eu saí, eu cheguei em casa, eu recebi uma mensagem no meu celular. Eu não sei se os irmãos aqui se recordam, mas há mais ou menos uns 2 anos atrás veio um amigo meu chamado Smith aqui na igreja. Veio ele, a esposa dele e as 2 filhas, os 2 casal de filhos que ele tem. Aí a esposa dele mandou uma mensagem também: pastor, ora pelo meu filho, ora pelo meu esposo está na UTI no hospital. E o irmão mandou mensagem também para mim. Aí eu falei: o que aconteceu com o Smith? Não, o Smith teve um problema, assim, começou a sentir uma dor aqui e ele está no hospital fazendo cirurgia. Então eu falei: nós vamos orar. Amém? Nós vamos orar em nome de Jesus. A vontade do Senhor vai ser feita. Aí hoje de manhã, quando eu fui para a conquista, hoje cedo, eu recebi uma mensagem: pastor, meu irmão faleceu, Assis, né? Mandou uma mensagem para mim. E assim, irmãos, eu fiquei muito triste, sabe? Porque Smith era um jovem da minha idade, tem 34 anos. E ele era um amigo que eu tinha, toda vez que me via, fazia uma festa, sabe? Aquela pessoa que quando você vê, faz uma festa, quando te vê, esse era Smith. E ele veio aqui na nossa igreja, eu tive a oportunidade de pegar a palavra do Senhor para ele. Sempre eu falava de Deus para ele, falava para mim aqui, ele falava: olha, eu vou lá na igreja. E assim, era uma pessoa muito boa. E hoje ele se foi. E assim, eu fiquei muito triste, né? Estava viajando, viajei assim, pensando, porque a vida ela é muito vulnerável. A gente está aqui hoje e a gente não sabe se está amanhã. A gente tem total disposição hoje, mas amanhã a gente pode ficar doente. E, na verdade, a nossa vida sempre esteve nas mãos de Deus. E sempre tem que estar. Às vezes a gente quer tirar a nossa vida das mãos de Deus. Eu vou viver a minha vida, eu vou distanciar de Deus. Aí você tira a sua vida das mãos de Deus. Mas você nunca vai conseguir que Ele deixe de ser seu Pai. Deus nunca vai deixar de ser seu Pai. Amém? O pastor Joaquim estava falando isso lá na rádio hoje. Quem ouve o programa de rádio você? Ele falou bem assim que o filho pródigo ele saiu. Só que todos os dias o pai ficava esperando ele na entrada da casa. Ó. Meu filho está voltando, meu filho está voltando. E a Bíblia fala que quando aquele filho voltou, ele colocou um anel e falou: você é meu filho. Então, um filho nunca deixará de ser filho. Você nunca conseguirá deixar de ser filho de Deus. Amém, irmão? Aí, eu tinha marcado, né, com meu amigão, o irmão Rinaldo, para ministrar hoje aqui. Aí chegamos aqui na igreja, já estava feliz, né? Porque no mesmo dia a gente fica triste e no mesmo dia a gente fica alegre. Hoje eu estou muito feliz pelo irmão Rinaldo estar aqui. É um amigo que Deus me deu, né? Um irmão. Ele é o que eu preciso, um pai é tudo, né? Para mim ele é assim. Aí hoje vem um casal que eu amo também, o irmão Antônio. Esses dois aqui, olha, se eu for para a guerra, eu chamo esses dois também, viu? E a irmã Cláudia, essa mulher que estava cantando aqui, ela cuidou de mim quando eu era pequeno, entendeu? Pequeno não, é novo. É novo, né? E eu tenho o maior carinho por ela. Ela cuida de mim igual a mãe. Ela, às vezes ela diz: pastor, vem almoçar aqui. Ela fala igual vocês falam. Não liga não, que é simples. Quando eu chego lá, eu acho que ela pensou que eu era desse tamanho, né? Que ela quer que eu coma toda a comida que eu coloco lá, que ela faz. Aí não dá. Mas eu amo vocês, estou muito feliz por vocês, né? E o irmão Antônio, irmãos, esse homem aqui, ó, ele é um dos maiores testemunhos da igreja sede. Porque a irmã Cláudia ela não contou, não. A irmã Cláudia, quando ela começou a servir a Deus na tarde da bênção, a pastora Rúbia, quando ia levar a irmã Cláudia na casa dela, ela morava lá no Rio. Eu mostrei aquela casa da Catarina. Eu falei: a irmã Cláudia morava aqui. Irmãos, a pastora Rúbia deixava a irmã Cláudia na casa dela. A irmã Cláudia falava assim: ô pastor, ó, não fala barulho não, para o Antônio não vir aqui na porta, porque ele é muito bravo. Aí
assim, não, traga ele aqui. Não, pastor, não, é melhor não. Deixa aqui outra vez. E hoje esse homem está aí, ó, é um dos braços direitos do pastor Joaquim. Amém? Que Deus continue abençoando o Senhor. Eu sou feliz por ter esse casal na minha vida e por ter o Senhor. E agora o Senhor vai ministrar. Amém? E nós vamos ficar de pé aqui. Irmão Elinaldo, faz favor, meu querido. Ele é diácono lá na quadrangular lá de Barra do Chós. E ele também é dividido. Ele é ovelha de lá e ovelha do Primavera. Amém? E ele é uma bênção. É uma pessoa que veio para somar. Quando a gente está do lado dele, a gente fica mais feliz, né, irmão? É essa que é a nossa missão. Viu? Que Deus possa te usar para abençoar esse povo, que esse povo não merece. Vamos receber o servo de Deus com uma forte salva de palmas para Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. A paz esteja convosco. Amém. Amém. É um prazer estar aqui nesta noite, com vocês aqui nesta noite, para adorar e louvar o nome do Senhor Jesus. Aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Aquele que te levanta todo dia, aquele que te sustenta todo dia, aquele que preserva a sua vida todo dia. É Ele que faz isso, porque se depender de nós, às vezes nós não somos nada, nós somos apenas mero ser humano que não tem direção. Mas quando a gente tem uma direção, que essa direção é aquele que te formou e te criou, você vai além do impossível, além da sua imaginação. Sou grato ao Senhor pela vida do pastor Jonathan, amigão aí, de longas datas, né? Desde de mais novo, que ele vai lá em casa, ficava lá com meus enteados lá, e ele ficava lá em Barra do Chós, com a pastora Marisa, e daí eu vim conhecer a igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Tapetinga, que eu trabalho aqui na região. Já conheci o Antônio, homem de Deus, irmã Cláudia, graças a Deus, somos gratos por isso, né? Só o fato de Deus colocar pessoas boas em nosso caminho é uma grande vitória, porque você tem que andar com pessoas boas, pessoas que às vezes comem em sua mesa e quando você vira as costas, ela quer derrubar ou falar mal de você. Uma pessoa dessa, ela não merece a sua amizade. Ela não merece a sua amizade. Então, eu sou grato ao Senhor por tudo. Vamos para a palavra do Senhor, que se encontra lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. 1 Reis 17, versículo 8. Quem achou, diga amém. Vou aguardar alguns irmãos achar aí. Quem não achou, algum irmão ajuda. Aqueles que não acharam, para que possamos meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Amém, né? Antes de começar o texto, o pastor João traga um abraço para a nossa pastora Vil. Ontem eu mandei mensagem para ela, pastora, eu vou estar ministrando na igreja do pastor Jonathan, e eu quero sua bênção, porque a gente tem que estar debaixo da proteção primeiramente do Senhor e debaixo da obediência dos nossos líderes, porque se você ultrapassar disso, você não alcança algo extraordinário na sua vida. A desobediência é que nos faz perecer, mas como você sabe, que você obedece, você tem um caminho a trilhar. E ela falou, como o filho do pastor Joaquim, né? Aquele menino é gente boa, aquele menino, eu gosto daquele
um abraço para toda a igreja, para o pastor Jonathan, que ela está lá, né? Graças a Deus, a nossa pastora também é uma bênção. E quem conhece a história da nossa pastora sabe, né? Então vamos para a palavra, né? Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é a de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Estava ali uma mulher apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água, que eu beba. E vindo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente, eu esqueci de botar meu óculos, porque somente um punhado de farinha e uma panela, e um pouco de azeite, e uma botija, para que comamos, vivamos e morramos. E ele disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém fazer disso primeiro para mim um bolo pequeno, e trazer-me para fora, e depois fará para ti e para teu filho. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai que está no céu. Espírito Santo, fica à vontade neste lugar. Toma este lugar em tuas mãos, toma cada coração em tuas mãos aqui neste lugar. Que possamos, Pai, saciar da tua palavra aqui nesta noite, Pai. Que não seja eu, mas que seja o Senhor que venha falar aos nossos corações, irmão. Deus, toca, Senhor, vidas nesta noite aqui. Toca, Pai, no emocional, Senhor. Toca, Pai, no psicológico, no físico e também no espiritual, que possamos regozijar em Ti aqui nesta noite sobre esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, o texto diz que ali em Sarepta existia, pode se assentar, existia uma mulher, e essa mulher, ela não tinha expectativa de vida nenhuma. Ela não tinha nada a oferecer a ninguém. Talvez você entrou aqui nesta noite imaginando algo em sua vida, talvez precisando de algo, mas este algo o homem não pode te dar, o homem não pode te oferecer. E talvez você entrou aqui também sem nenhuma expectativa, mas Deus, Ele te deu uma expectativa. Só o fato de você colocar teus pés e entrar aqui nesta igreja, Ele já fez algo extraordinário na minha e na tua vida. Amém. Porque aquela mulher, a intenção daquela mulher a imaginação dela era pensar em pegar aquela lenha, comer, fazer a comida dela e dar do menino. Uma mulher viúva, que o marido tinha morrido, não há muito tempo, mas quando ela via alguém que é profeta, que é homem de Deus, para ir até a tua casa, até a minha casa, é porque ele tem algo a te entregar. Ele tem algo a te entregar ali, a tua família. Não importa a circunstância que você está vivendo, não importa a luta que você está vivendo, porque luta todo dia nós vamos ter, prova todo dia nós vamos ter, mas existe um Deus que criou os céus e a terra, que Ele envia providência
Então as coisas foram se findando. Para ela foi ficando difícil, porque ali Elias já tinha previsto que ia ter uma seca. E ali, no meio da sua trajetória, que Elias fala isso para o rei Acabe, e ele sai de lá, daquele lugar, vendo a trajetória, que Elias, um homem já exausto, cansado, foi tanto que Deus me deixa aqui, Deus vai dizer, então vem a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Primeiramente, antes do profeta chegar, Deus já tinha ordenado, era a ordem de Deus, aquela mulher sustentar o profeta. Mas imagine chega alguém diferente na minha casa, eu não tenho nada a oferecer a ele, você também não tem nada a oferecer, claro que você vai ficar preocupado, ou eu vou dizer, só tenho medo de alguém para que nos sustente. Agora eu vou ter que dividir o pão, mas Deus, com sua rica e grande sabedoria, e durante uma seca, quando ali aquela mulher estava catando aqueles cavacos, aquela lenha, para fazer aquele bolo, chega Elias, e aí Elias pede primeiro água, porque a água, ela é vida, a água, ela traz algo em nossas vidas, porque através da água, se nós não beber, nós vai acabar sem líquido no nosso corpo. E Elias já vinha exausto, mas ali Elias pede água àquela mulher com a sua timidez, dá água ao profeta. Mas durante uma seca, criando seu filho sozinha, Deus manda a provisão. Aquela mulher, Deus enviou uma provisão. Qual foi a provisão? O profeta na casa da mulher. Era a provisão que Deus tinha para aquela senhora, para aquela pobre viúva. Então, na concepção daquela mulher, na concepção dela, ela não tinha mais nenhuma expectativa, nenhuma esperança de estar viva. Mas Deus sempre entrava com providência. Tanto que Deus entrou com providência na vida de pessoas no Antigo Testamento, no Velho Testamento, e Ele envia Jesus para prover na vida de outras pessoas no Novo Testamento. Você quer ter ideia? Você quer ver como Deus opera e faz milagre? E lá em Mateus, capítulo 20, 22, aquela mulher do fruto de sangue estava sem expectativa de vida nenhuma também. Ela já tinha gastado tudo, ela já estava sendo rejeitada pela sociedade, porque mulher, naquela época, quando ela tinha ou acontecia algo desses na vida da mulher, ela era rejeitada pela sociedade. Mas ela, através do seu gasto, através do que ela já não tinha nada, fora expectativa de vida que ela não tinha, ela veio falar de Jesus, e ela vai no meio da multidão, e ao chegar no meio da multidão, ela vai na expectativa e toca na aula das vestes de Jesus. E Jesus diz para os discípulos, para aquelas pessoas que estavam ao redor dele, alguém que tocou. E os discípulos estão com Jesus, e
Então, foi ali que aconteceu o milagre na vida daquela mulher, na trajetória daquela mulher, porque ela tem uma expectativa de vida de ir até o Senhor Jesus e recebeu o milagre. Se você está aqui nesta noite, é porque Deus tem algo a fazer na tua vida. Um grande milagre acontece, mas não depende de Arnaldo que está aqui em cima, depende de mim e de você, e de encontro ao Mestre, ao Senhor Jesus. E na expectativa daquela pobre viúva era se alimentar, ela e seu filho, e morrer. Mas como Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente, jamais ele deixa alguém perecer quando Deus está no controle de tudo. Glória a Deus. Jamais Deus deixa alguém faltar algo na mesa de alguém quando você é servo, quando você é temente ao Senhor. Porque Deus, quando Ele é onisciente, onipresente, onipotente em nossas vidas, pode vir o que vier, mas Deus tem algo a preparar na tua vida, no meio da tua família. Às vezes vem a dificuldade, vem as lutas, mas as provas. O salmista vai dizer no Salmo 116:12, que daria eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito? Que daria eu e você ao Senhor? O Senhor tem feito vários benefícios em nossas vidas, e até mesmo nós não temos percebido isso. O que é que nós temos que oferecer ao Senhor? Aí tem pessoas que passam por tanta prova, só vai reclamar, só vai maldizer, mas às vezes deixa de buscar aquilo que é o necessário, ou até mesmo para, quando a prova está tão grande, ele para de vir na igreja buscar o Senhor, igual muitos estão fazendo nos dias atuais de hoje, porque não suporta a providência de Deus. E nós temos que entender, para que a gente alcance algo em nossas vidas, primeiramente a gente tem que ser provado. Se a gente não for provado, se a gente não for modelado, a gente não vai alcançar algo de Deus em nossas vidas. Como é que você quer alguém dos membros de sua família nos pés do Senhor, se você parar de orar, parar de jejuar, parar de consagrar a sua vida? Então você tem que pagar preço por aquilo que é seu. E às vezes as coisas do mundo estão enfadando os nossos corações, as nossas vidas, que às vezes nós paramos e ficamos estagnados por algo que acontece em nossas vidas. Deus não é culpado disso. Às vezes nós temos que se posicionar e se colocar no lugar de servo, no lugar de obediência, Foi o que essa própria viúva fez. Ela obedeceu. Ela poderia dizer: não, eu vou pegar o que é meu, o que é do meu filho, vou lhe dar, mesmo sendo um profeta. Porque mesmo Elias sendo profeta, mas Deus provia na vida de Elias. Deus provia na vida dele. E quando Deus, Ele vai
Quem quer a providência de Deus? Amém. Quem quer a providência de Deus? Todo mundo quer a providência de Deus. Deus aqui ia ao profeta e vinha de uma caminhada cheio de Deus. Elias ali estava cheio de Deus. Ele já tinha passado lá e falava: cara, não vai chover há 3 anos, não vai chover, e ninguém vai fazer isso. E ele já tinha ordenado ali naquele lugar um homem cheio de Deus, que nem o profeta Elias, homem cheio de vigor, cheio de coragem, mas ali Deus envia a casa daquela viúva. Aquela viúva, ela, uma mulher que às vezes ela catava, ela saía, na Bíblia não vai dizer que ela murmurava, mas ela ficava triste também por conta daquela situação que ela vivia ali naquele lugar. E ela vai e obedece ao nome de Deus. Obedece ao nome de Deus através de uma palavra. Através de uma palavra. Ela obedece o nome de Deus. E em nossas vidas está faltando obediência. Às vezes em nossas vidas está faltando obediência. E a nossa obediência, às vezes, se que nem o pastor Jonathan, ele é o pastor desta igreja. Tem pessoas que não aguentam ser corrigido. Não aguentam ser corrigido. Às vezes, ela, até mesmo, eu que já passo em muitas igrejas, na nossa igreja também já aconteceu isso, que os pastores corrigir alguém lá, aquela pessoa se afastar da igreja, porque não aguenta a correção. E a mulher que foi obediente ao profeta, ela foi obediente, ela foi tanto que ela viveu algo extraordinário na casa dela, até vir a chuva daquele lugar, mas aquela mulher também passou por uma prova. O filho daquela mulher vai e morre. Imagine aí, a mulher já tinha passado uma escassez, já não tinha o que comer. Depois que o profeta chega na casa dela, a providência chega, mas aí ela vai e perde seu filho, seu único filho. Mas ali existia também o profeta Elias, e ela pediu ao profeta que orasse pelo filho dela. E o profeta Elias foi lá e orou pelo filho da mulher, e o fôlego de vida veio naquele menino. Glória a Deus. Então aconteceu o segundo milagre. O segundo milagre na vida daquela mulher. Tem milagre que acontece em nossas vidas que às vezes a gente nem espera acontecer. Nem espera acontecer. Eu sou de uma região do Recôncavo Baiano. Na minha região lá, o pessoal lá gosta muito de candomblé. Pensa no povo terrível. É o pessoal da minha região. Mas existem pessoas também obedientes a Deus. E no meio da minha família, todo mundo é católico. E Deus me tirou lá do Recôncavo Baiano, me trouxe para a Conquista, para trabalhar numa empresa. E através dessa empresa, eu vim trabalhar a primeira vez aqui em Itapetinga, em 2009. E lá na Vila Riachão, foi lá que eu conheci Jesus. E Jesus foi trabalhando na minha vida. Na minha vida, eu fui para Barra do Jossa, passei por um casamento atribulado, e aí acabei me separando, mas não baixei a cabeça, porque era logo perdido. Mas quando tem pessoas de Deus na sua caminhada, na sua vida,
tem que dar lugar ela cuidar de você. O nosso saudoso, o pastor Guilherme, eu trabalhava aqui em Tapetinga. Quando eu chegava lá, a primeira coisa que ele ia na minha casa era dizer, ele me falava, ele me chamava não pelo meu nome, ele me chamava Varão Galileu. Ele falava, Varão Galileu, como é que está você? Não baixe a cabeça, não desista, porque logo você vai estar de pé. E aí, através da fé dele, através do conselho dele, eu fui amadurecendo. Passou um ano, ele falou, hoje eu te coloco como um ano na experiência de diácono da igreja. Aí eu igual Deus fez com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E te farei de ti uma grande nação. Então, me tirou de lá, depois de um ano. Eu fiquei como diabo, ele me consagrou como diabo. E aí passou um tempo, casei novamente. E hoje, graças a Deus, sou grato pela família que eu tenho. Minha esposa é diaconisa. Então Deus tira pessoas que não é de ficar na sua vida e coloca pessoas que é de caminhar contigo. Então, caminhe com seus pastores, caminhe com alguém que caminha contigo. Não caminhe com alguém que não vai te levar a lugar algum, porque essa pessoa não tem nada a te oferecer. Mas quando você tem alguém que te ofereça algo extraordinário, você vai crescer junto com ele. Você vai crescer. E aí, eu fiquei, e aí, trabalhando, com o tempo, graças a Deus, com tão pouco do meu testemunho, eu tinha um terreno. E o terreno, na época, eu comprei no valor de 12 mil. E no meio da trajetória, eu morando de aluguel. E aí, eu desci para ver meu terreno. Quando eu passei numa casa, tinha uma construtora fazendo uma casa. E aí, eu passei e entrei na casa. Deus me levou pelaquela rua. E eu entrei naquela casa e perguntei para ele, quem é essa casa? Aí o menino foi me falar de fulano e tal. Eu falei, tem um contato dele? Ele falou, tenho. Eu te passo o contato aqui agora. Quando eu liguei para o rapaz, eu falei, fulano, essa casa está vendida? Ele, não está vendida não. Você tem interesse em ficar com a casa? Eu falei, eu tenho. Aí ele falou, a entrada é X. Eu falei, eu não tenho esse valor. Ele falou, você tem o que para dar em troca? Eu falei, eu tenho um terreno. Aí ele falou, você está onde? Eu falei, eu estou aqui na casa. Ele me botou na mão, mas foi lá. Quando eu voltei, o negócio já estava feito. A casa no valor de 110 mil reais. Então, é a providência de Deus entrando em nossas vidas. Então Deus entrou com providência na minha vida. Às vezes a gente paramos e pensamos que nós não somos nada, mas nós somos algo que Deus prepara em nossas vidas. E a provisão divina entrou na vida daquela mulher, entrou na vida dela. A provisão divina entrou na vida dela. Por quê? Ela obedeceu. E estamos trazendo, quando a gente não obedece, quando a gente não desobedece, a gente traz o que nas nossas vidas? Nós acabamos trazendo maldição em nossas vidas, desde o momento que a gente não obedece. E aquela mulher ali obedeceu, porque ela foi obediente. Ela deu tudo ao profeta ali. Eu creio que Elias, a Bíblia não diz, mas eu creio que Elias ficou ali naquela casa daquela mulher por muito tempo, por longos dias,
no seu lar. Ela obedeceu e veio a providência no seu lar. E se prepara que Deus tem algo extraordinário. Assim como ela teve na vida daquela mulher, Deus tem algo extraordinário na tua vida. Deus, Ele nunca vai te largar, te deixar. Aí Deus, vamos voltar para o Novo Testamento. Zaqueu sem expectativa de vidas nenhuma na vida daquele homem também, cobrador de imposto. Todo mundo falava mal, todo mundo julgava Zaqueu. Assim como nos nossos dias, outrora que nós não servíamos ao Senhor, o povo falava mal, porque ali o povo falava mal de Zaqueu, mas Zaqueu fala: não, hoje eu vou mudar de vida, eu vou mudar, mesmo que ele não me veja, mas eu vou e vou ver quem é Jesus. E Zaqueu, com sua pequena estatura, com sua ousadia, sobe lá naquela figueira e está lá de cima, mas Deus, Ele vê, e antes Zaqueu vê Jesus. Jesus vai e fala: Zaqueu, desce depressa, e vem até aqui, Zaqueu. Imagine aí, se Zaqueu ele queria ver Jesus e falar de Jesus. Imagine aí, você no dia exato mais tem vontade de conhecer alguém, e você sabe que aquele alguém famoso que você quer conhecer vai até a tua casa. Que alegria não fica no teu coração só em receber alguém que é famoso, que você quer ver. Mas ali Zaqueu se alegrou receber Jesus. O Lucas 19 vai dizer que Zaqueu ele se alegrou, mas Jesus ali, ele não ficou só ali naquele lugar. Ele falou: Zaqueu, me convém vir até a tua casa. E aquela família ali foi salva por conta que Zaqueu não ficou parado. Às vezes em nossas vidas, em nossa trajetória, na caminhada, nós pensamos que Deus ele não tem aquilo que nós pensamos ou imaginamos, mas Deus tem. Ele quer mudar o teu coração, e o nosso coração nos dias atuais de hoje tem que ser mudado. A nossa história, do nosso jeito de caminhar tem que ser mudado. Lá em Romanos vai dizer, capítulo 12: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai, renovai, pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus quer fazer da nossa vida perfeita e agradável. Deus quer mudar a nossa história, assim como Ele mudou a história da viúva. Lá em vai dizer que Deus fala a Moisés: pega este povo, tira este povo. Mas o povo, ele reclamava da vida demais, e às vezes nós reclamamos por pouca coisa, e às vezes nós não sabemos dar valor àquilo que nós temos, aquilo que é de praxe a gente fazer. Lá em Filipenses, capítulo 8, verso 4, vai dizer: tudo que é verdadeiro, tudo que é amado, tudo, quanto mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Deixe as coisas celestiais ocupar o teu pensamento. Deixa Deus trabalhar
Deus, Ele entra com a provisão. Ele entra com a provisão. Deus entra, e pode ter certeza disso, que Ele entra com provisão. Mas primeiramente a gente temos que orar. Orar, paga preço. Paga preço. Lá em Mateus capítulo 6 vai dizer: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e ora no teu quarto que vem em secreto, e em secreto Ele te recompensará. E Ele vai te recompensar através das tuas orações. Ele vai te recompensar. Mas a expectativa desta viúva era pequena demais. Ela, no intuito dela, ela ia morrer. Mas Deus entrou com a providência quando enviou o profeta Elias lá naquele lugar. E depois que passou aquele período de seca, Deus vai mandar chuva. E ali aquele lugar volta ao normal. Aquela mulher, aquele filho daquela mulher que estava grande, aquela mulher já era outra pessoa, uma expectativa maior, um intuito maior, uma vida que Deus preparou na vida daquela mulher. Então, se prepare, porque Deus tem algo grande na tua vida. Se prepare, porque Deus tem algo extraordinário. E a provisão nunca vai deixar de faltar na minha e na tua vida. No meu e no teu lar, Deus vai entrar com provisão. Deus vai entrar com provisão. Talvez no seu lar tenha alguém enfermo, ou seja, alguém está enfermo aqui. Deus quer te curar nesta noite. Deus quer tocar aonde o homem não pode tocar, Deus vai tocar. E Ele vai fazer um milagre, Ele vai entrar com providência em todas as áreas de nossas vidas. Ele entra com providência. Ele é o médico dos médicos por excelência. Ele é o médico dos médicos por excelência. E Deus, Ele muda a história de pessoas, assim como Ele mudou a minha e a sua. Ele quer mudar a história da nossa família. Ele quer entrar com providência. Ele quer entrar com algo que você nem imagina ou pensa, mas Deus, Ele é Deus de providência. Se coloque de pé nesta noite. Aleluias. Glória a Deus. Não perca as suas esperanças. Não perca a sua expectativa de vida. Que Deus, Ele vai te dar algo muito mais. Assim como Ele entrou com a providência na vida daquela vida. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu. Senhor, diante de Tua presença, Papai. Diante de Ti, obrigado, Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por mais esta noite. Deus, por esta palavra que o Senhor pôs em meu coração, Senhor. Mas que esta palavra, Senhor, venha ficar no coração dos ouvintes aqui nesta noite. Deus, que o Senhor entre com providência, Pai, em todas as áreas da vida de cada pessoa que está aqui. Entra com tua providência no meio da família, no lar. Entra com tua providência em todas as áreas. Na dispensa, Senhor. Na área espiritual, na área conjugal, Senhor. Que o Senhor possa trabalhar na vida dessa pessoa nesta noite. E fazer um grande milagre na vida dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço a tua direção. Eu te entrego a tua igreja em tuas mãos. Eu te entrego o pastor desta igreja na tua direção, Senhor. Deus, eu te entrego, Senhor, o diácono desta igreja na tua direção, Pai. Abençoe a vida do pastor João, que ele cresça, que ele diminua e que o Senhor